não vai fugir pra sempre. Star Wars Jedi Fallen Order é um jogo de ação e aventura que mistura combates estratégicos de sabres de luz com mecânicas de plataforma e parkour. Tudo isso dentro de uma história que acompanha um Jedi sobrevivendo à ascensão do Império Galáctico depois da queda da República. Então, se você gosta das aventuras de Uncharted, do combate de Dark Souls e é fã de Star Wars, o Jedi Fallen Order pode ser uma boa pedida pra você. Então vamos analisar o jogo sem nenhum spoiler, é claro, pode ficar tranquilo, beleza? E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal e quiser se inscrever, só clicar aqui embaixo. Se puder deixar aquele gostei, eu também agradeço muito. E caso você queira me seguir lá no Instagram, o link também tá na descrição do vídeo, beleza? Para começar a análise do Jedi Fallen Order, eu queria primeiro começar pela história, pela ambientação do jogo, pelos aspectos relacionados a isso. E no final do vídeo eu foco mais no gameplay de combate, beleza? Lembrando, não vai ter spoiler, mas eu vou citar o que foi mostrado no material promocional do jogo, que foi o que a empresa usou para divulgar o Jedi Fallen Order. Então, não é spoiler, né? Porque foi abertamente divulgado. Para contextualizar o jogo, na cronologia de Star Wars, o Jedi Fallen Order se situa entre os episódios 3 e 4, no período passado depois da Ordem 66 e a queda da República, quando o Império Galáctico do Palpatine dominava a galáxia e caçava os Jedi restantes. No jogo, você controla o protagonista Cal Kestis, um padawan que sobreviveu à Ordem 66 e passou sua vida escondendo seu passado como Jedi, para não ser caçado pelo Império. Até que durante um dia normal de trabalho, um acidente obriga o Cal a usar os poderes secretos dele da Força, o que acaba chamando a atenção do Império e força o Cal a embarcar numa aventura para explorar o passado do Jedi. A jornada da campanha do jogo envolve a busca por respostas sobre a história dos Jedi e também de outras civilizações antigas da galáxia. De forma que a trama do jogo é muito mais do que simplesmente um Jedi tendo que lutar contra o Império. Na verdade, a parte principal da campanha é a busca do Cal pelo legado da Ordem Jedi. E no meio dessa busca você acaba tendo que lidar com o Império te caçando. E eu gostei muito da história do jogo porque ela invoca temas e conflitos clássicos de Star Wars, ao mesmo tempo que dá desfechos surpreendentes para personagens muito interessantes. Quem é você? Ninguém que deva temer. Um dos temas centrais da história é a relação de direitos e deveres que existe entre mestres e aprendizes. Porque o Cal sente que falhou como aprendiz no passado. E ele acaba conhecendo personagens que também carregam essa culpa de terem falhado com os seus entes queridos. E é através da união e da amizade que esses personagens recuperam a confiança para lutar mais uma vez pela galáxia. Mas eles quase me destruíram. E como o próprio Mestre Yoda já disse, não tem nada mais Star Wars do que uma história baseada em falhas do passado. The greatest teacher failure is. Eu me identifiquei muito com a jornada de evolução do Cal Kestis, porque a minha imersão no jogo me fez realmente viver a jornada ao lado dele. Então foi realmente emocionante ver o Cal passar de um padawan escondido para um Jedi confiante, que toma suas próprias decisões para o legado do Jedi. E a ameaça do lado sombrio da Força, outro tema clássico de Star Wars, também é parte central da história. E o interessante é que esse tema é usado de uma forma que respeita as ideias do George Lucas para a criação de Star Wars. Porque no jogo, o lado sombrio nunca é visto como uma fonte de poder confiável que pode ser controlado. Ele é visto puramente como uma ameaça que deve ser evitada, como algo que corrompe as pessoas e leva elas à desgraça. E essa abordagem é a mesma que o George Lucas tinha para os filmes de Star Wars. I'll never turn to the dark side. Mas apesar da história invocar esses temas muito clássicos para Star Wars, o desfecho da trama tem um final muito criativo, que quebrou minha expectativa, que foi criada durante a campanha de uma forma bem surpreendente. A verdadeira aprovação do Cal Kestis foi perceber que ele tem que mudar parte do legado do Jedi, e não só repeti-lo num ciclo, porque a Ordem Jedi cometeu erros no passado. E para não repetir esses erros do passado, a história mostra o Cal evoluindo e criando confiança para escolher seus próprios caminhos a serem seguidos. E é por causa dessa evolução que eu gostei muito do Cal. Acho que é minha hora de descobrir quem eu sou.
Eu também curti muitos outros personagens do jogo, cada um tem sua personalidade muito bem explorada, até mesmo o droid BD-1, que forma a dupla com o Cal. Os dois realmente se importam um com o outro de um jeito que me fizeram também me importar com eles, me sentindo parte daquela amizade. Em alguns momentos do jogo, o BD-1 fica meio ameaçado. E cara, como eu segurei o controle com força pra salvar o mais rápido possível aquele droid que era o meu corajoso e fiel companheiro de viagem. Eu não podia decepcionar o BD-1, porque eu fui muito cativado pela amizade dele com o Cal. E a ambientação do jogo em volta desses personagens também é incrível pra quem é fã de Star Wars, porque ela aproveita tanto elementos da trilogia clássica quanto da prequel, criando uma ponte que aproxima muito bem as duas trilogias. Por exemplo, o jogador vai revisitar Dathomir, o sombrio planeta onde nasceu Darth Maul, que foi mostrado lá na animação The Clone Wars, da época da trilogia prequel. E até a mitologia dos personagens que habitam Dathomir também forma parte da história do jogo, de forma que o planeta e a cultura dos habitantes dele não são só um cenário para o jogo, mas sim um elemento importante para a trama. Mas ao mesmo tempo, outras missões se passam nas instalações imperiais tão tradicionais da trilogia clássica, de forma que eu fui transportado diretamente para os cenários dos episódios mais antigos de Star Wars, combatendo troopers naqueles cenários opressivos do Império, da mesma forma que o Luke, a Leia e o Han faziam na trilogia clássica. E outro ponto positivo é toda a exploração desses diferentes planetas. Os mapas são grandes, bem maiores do que eu imaginava e com exploração também bem livre até. As mecânicas de parkour e plataforma são bem parecidas com as de Uncharted, com saltos, escaladas, corridas pela parede, etc. E elas também são integradas com os poderes da força, como em momentos em que você pula numa plataforma, para um objeto com a força e passa através dele, se pendurando pelo cenário. Essa exploração do mapa só é limitada pelas próprias habilidades do Cal, de forma que você precisa revisitar cenários quando conquista novas habilidades, para explorar lugares que não tinha explorado antes. É uma coisa meio Metroidvania, para quem curte esse estilo de jogo. Por exemplo, lá no início do jogo, você não tem a habilidade de correr pelas paredes e não consegue atravessar certos trechos do cenário. Inclusive, o mapa interativo do BD-1 te mostra que você não é capaz de atravessar determinados pontos do cenário, colocando trechos sinalizados como bloqueados na cor vermelha, de forma que você não perde tempo tentando fazer o impossível. Isso ajuda bastante. Mas depois, quando novas habilidades são desbloqueadas, o mapa muda a sinalização de locais bloqueados para disponíveis, de forma que você sabe que pode voltar para esse ponto do mapa e explorar novos cenários. Tipo quando eu ganhei a habilidade de correr pelas paredes e voltei lá para explorar o lugar que eu não tinha ido antes. E assim você vai descobrindo locais secretos, baús escondidos e outros tipos de tesouros, que inclusive eu ainda preciso descobrir mesmo depois de zerar o jogo, porque tem bastante coisa para se descobrir escondido pelo mapa. Então não achei a exploração do jogo repetitiva por causa desse backtracking, de você revisitar lugares, porque o mapa sinalizou muito bem quais caminhos eu podia ou não fazer, de forma que você não fica frustrado tentando fazer o impossível. Você sabe direitinho a hora de ir para cada lugar. Mas a exploração tem um problema que acontece em certos momentos, porque a movimentação do Cal parece que fica travada e até meio bugada em algumas horas. Olha só como eu fui pular e consegui cair nitidamente em cima da plataforma. Tô até pausando o vídeo para vocês verem que eu aterrissei corretamente. Mas mesmo assim o Cal simplesmente começou a escorregar e eu caí no abismo. Do nada. Na sequência eu fiz o mesmo salto, caí bem ali no mesmo lugar e dessa vez eu consegui. O que mostra que o salto era perfeitamente possível de ser feito. Eu não deveria ter caído antes. Mas isso aconteceu pouco. No geral, eu achei a exploração bem prazerosa, porque ela tem um clima misterioso de descoberta de antigas ruínas de civilizações do passado, de instalações secretas do Império Galáctico e muito mais. Outra coisa que aumenta o clima de exploração é o poder de psicometria do Cal Kestis, uma habilidade da força que faz ele descobrir informações e até sentir emoções associadas a objetos ou lugares, simplesmente através do toque.
E a exploração também envolve a resolução de puzzles, que devem ser resolvidos com a força, em conjunto com mecânicas de plataforma. Alguns puzzles até tomaram um bom tempinho para serem resolvidos, mas continuaram sendo divertidos mesmo assim. Resumindo, o jogo pega aquele clima de histórias de Indiana Jones e Tomb Raider e leva para o mundo de Star Wars, e o resultado foi incrível. O que infelizmente quebrou um pouco o clima do jogo em alguns momentos foi o processamento gráfico meio esquisito em algumas partes do jogo, que certas vezes processava os gráficos durante o desenrolar de eventos e cutscenes. Tipo, essa cutscene aí começa com o BD1 lendo escrituras na parede. Só que quando a cena começa, não tem nenhuma escritura na parede. A textura só foi completamente carregada durante o desenrolar da cena. Tipo, a cena começou sem ser completamente lida. E isso quebra um pouco da minha imersão. Isso é um erro. Esse tipo de coisa aconteceu em momentos pontuais, não foi sempre, mas de qualquer forma é algo que fica feio graficamente e também te tira um pouco da história do jogo. Esse problema de processamento gráfico também causava queda de frame rate em alguns momentos, que deixava o jogo bem lento e travado por alguns segundos. Então esse processamento gráfico do jogo não foi totalmente otimizado, pelo menos no PS4 normal aonde eu joguei. E isso é uma pena. Mas no geral a ambientação é bem trabalhada, ela realmente é feita para quem é fã de Star Wars e vai te dar a sensação de estar explorando um mundo que muitas vezes a gente só assistiu. Eu me senti dentro de Dathomir, por exemplo, de um jeito que eu nunca tinha me sentido antes. Agora vamos falar do combate, que é outra parte importante do jogo. O combate tem aquele núcleo do sistema de Dark Souls, com um combate mais cadenciado, que intercala seus ataques de sabre de luz com o uso da defesa, aparo e esquiva, que resulta naquele combate estratégico, onde sair apertando o botão de ataque sem parar nunca é a melhor opção. Só para exemplificar um pouco o sistema de combate para quem não conhece. Os seus ataques primários são os de sabre de luz, e você pode desviar do inimigo com o botão de esquiva, dando rolamentos pelo chão. Você pode defender só segurando o botão de defesa, o que consome uma barrinha de energia que faz a sua defesa ser limitada. Mas ela recupera bem rápido, então dá para defender com frequência. E você também pode fazer o aparo, o famoso parry em inglês, apertando a defesa só no exato momento em que é atacado, assim para expor o inimigo e contra-atacar mais facilmente. E você também pode usar os poderes da força no combate. É claro, você começa com o poder de lentidão e vai ganhando outros com o passar do jogo e desenvolvimento do caos. No início do gameplay eu fui bem defensivo, principalmente quando eu enfrentava grupos de vários inimigos juntos. Eu basicamente esperava os inimigos atacarem, desviava ou esquivava e procurava contra-atacar no momento certo. Era um estilo de gameplay bem reativo ao que o meu inimigo fazia primeiro. E com o avançar do jogo, eu fui liberando golpes de sabre da força mais ofensivos na árvore de habilidades do Cal, que me fizeram ser mais iniciativo nos combates, tomando estratégias um pouco mais agressivas. Então meu estilo de combate mudou consideravelmente com o passar do jogo, usando novos golpes e novas habilidades. E assim o combate não foi repetitivo, porque ele se renovou bastante a cada vez que eu conquistava novas habilidades. Mas um ponto que eu não gostei muito do sistema de combate foi o sistema de aparo, ou do parry. Porque eu senti que ele não oferecia uma curva de aprendizado tão boa a ponto de se tornar um bom recurso de defesa. Eu até usava bem o parry quando estava lutando contra inimigos sozinhos ou quando eu defendia ataques à distância. Porque nessas situações aí eu tinha espaço e tempo para pensar muito bem no meu uso do aparo. Eu inclusive consegui bloquear golpes de chefões em sequência sem problemas, bloqueando várias vezes seguidas ataques rápidos e muito fortes. Porque contra ataques à distância e inimigos sozinhos, o sistema realmente fica mais claro e mais simples de ser usado. Mas o problema acontecia quando eu enfrentava grupos de vários inimigos, que são a grande maioria dos combates que você enfrenta no jogo. Você encontra sempre vários inimigos juntos. O problema é que as animações dos inimigos ficam muito aglomeradas e eu sentia que não dava muito bem para saber a hora exata de usar o parry. Então nessas situações acabava que não valia a pena enfrentar o risco de tentar usar o parry e acertar ou não, porque era muito mais garantido eu simplesmente usar a esquiva para fugir.
ou até mesmo defender normalmente e esperar o meu momento de atacar. Eu não me senti estimulado a usar o parry. Era simplesmente muito mais fácil eu fugir, usar meus poderes, atacar o inimigo e resolver o problema sem dar chance ao erro. E outro problema que aconteceu com o combate, mais uma vez, é relacionado ao processamento meio esquisito do jogo. Porque às vezes os inimigos eram carregados repentinamente, apareciam do nada, do meu lado, prontos pra me matar. Olha só essa cena. No meu gameplay eu tava andando tranquilo, explorando o cenário, até que você vê esses inimigos surgirem a partir do nada e me atacarem sem grandes chances de eu traçar uma boa estratégia. Esse tipo de coisa quebra a imersão do jogo, tira a minha estratégia de combate, enfim. É o tipo de coisa que, novamente, é defeito indefensável. Não é uma escolha que os caras fizeram que eu não gosto. É algo que eles erraram. Mas, por outro lado, isso não aconteceu com tanta frequência. Foi um defeito muito ruim, mas que foi pontual, que aconteceu só em determinados momentos e não estragou o meu gosto geral pela aventura. Outro fator importante para o combate são os estimulantes carregados pelo BD1, que curam a vida do Cal. Você carrega uma quantidade limitada deles, que pode ser recarregada nos save points espalhados pelo cenário. Quando você medita nesses pontos, você pode escolher recarregar seus estimulantes. Mas se você fizer isso, os inimigos que você derrotou vão voltar à vida. Então, planeje muito bem os seus momentos para recarregar os estimulantes. E você pode aumentar a quantidade máxima de estimulantes carregados pelo BD, encontrando cargas extras em tesouros escondidos pelo cenário. Então explore bastante, porque os itens de cura são cruciais para o combate. Para fechar o quesito combate, os momentos de batalha contra os chefões são bem empolgantes e desafiadores, com lutas realmente épicas, dignas do frenesi da trilogia prequel de Star Wars. Então, resumindo, eu achei o combate divertido, me senti realmente um Jedi traçando estratégias para lutar, tenho vontade de lutar mais, mesmo depois de já ter zerado o jogo, mas não é um combate perfeito como eu acho que God of War é, por exemplo. E outro detalhe legal do jogo são as opções de customização dele, porque você encontra várias roupas para colocar no Cal Kestis, espalhadas escondidas pelo cenário. Você também encontra pinturas para sua nave, tem algumas bem legais, eu tô usando uma característica do Boba Fett, inclusive. E é claro que você também pode mudar as peças dos sabres de luz. Toda vez que eu ia para uma missão nova, eu parava lá e ficava mexendo no meu sabre para fazer uma versão nova dele. Então essa foi minha análise de Star Wars Jedi Fallen Order. Minha impressão geral do jogo é muito positiva, eu quero jogar mais, mesmo depois de ter zerado, eu ainda tenho aquela sede de jogar o jogo, descobrir as coisas que eu deixei pra trás, lutar contra inimigos que eu ainda não achei, enfim. Mas é um jogo que poderia ter sido muito melhor polido em algumas coisas. Mas se você é fã de Star Wars, assim como eu sou, você tem tudo pra curtir muito o Jedi Fallen Order. Assim como eu gostei muito do jogo, me senti recompensado por finalmente ter um jogo de campanha single player que me apresente bons personagens e me faça me sentir realmente um Jedi. Então digam aí nos comentários o que vocês acharam de Jedi Fallen Order, se jogaram, se querem jogar. Se vocês curtiram o vídeo, puderem deixar um like, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se vocês ainda não foram inscritos, convido vocês a se inscreverem, só clicar aqui embaixo e lá tem um link para as playlists do canal, que são todas organizadas por tipos de vídeo para vocês assistirem. Tranquilo? Então fico por aqui, a gente se vê na próxima, porque eu quero jogar meu Fallen Order. Valeu, um abraço.